E agora vamos falar com o Dr. Joaquim Adorno, que é o delegado titular da GEACRE, que é a delegacia especializada no combate contra crimes de racismo. Porque temos aqui alguns temas para debater com ele, entre eles aquele do Atlético no clássico contra o Goiás, no dia 1º de maio, do caso de injúria racial contra o Felipe Bastos do Goiás. O inquérito está em andamento. Dr. Joaquim Adorno, muito obrigado por nos atender aqui na Sagres. E em que pé estamos nesta investigação, doutor? Bom dia. Olha, a investigação ela avançou no sentido de comprovar que, de fato, o crime contra o jogador ocorreu. E foram ouvidas testemunhas, pessoas, inclusive, reconheceram a imagem do torcedor que praticou o ato de racismo, de injúria racial. Só que, infelizmente, nenhuma das testemunhas ouvidas conseguiu qualificar, identificar o nome do torcedor que praticou a injúria racial. Então, a polícia agora avança para mostrar para a comunidade a imagem dessa pessoa, tentando identificar, tentando qualificar o nome dele, etc, etc. Quais testemunhas foram ouvidas? Gente que estava ali perto? O senhor pode revelar e dar mais detalhes para a gente, doutor Joaquim? Sim, posso, até para que a comunidade saiba que a Polícia Civil ela trabalha de forma muito técnica mesmo. Então, nós ouvimos todos os seguranças que estavam naquela parte, ali no fundo, nós ouvimos parte da comissão técnica, nós ouvimos jogadores do time do Goiás que estavam do lado do Felipe, inclusive nós ouvimos torcedores também que estavam próximos à pessoa que praticou o ato de racismo. Então, nós ouvimos quase 15 pessoas nesse procedimento, visando identificar o autor da injúria racial. Foi comprovado, né? Nós finalizamos a informação até que o ele momento... Pois não, doutor. Não, eu vou deixar o senhor completar, porque foi informado que ele estava na tribuna. Então, diante disso, testemunhas da diretoria do Atlético também foram ouvidas por vocês? Sim, nós ouvimos a imagem que foi mostrada para todas as pessoas, inclusive algumas foram ouvidas informalmente, que isso é muito comum na polícia. E ninguém conseguiu identificar o torcedor. Foi muito comum algo assim, olha, eu já vi esse cara, mas eu não sei quem é. Muito comum, na multidão, né? Eu já vi o cara, mas não sei quem é. Mas a polícia continua firme no seu papel de identificar o autor. A materialidade do delito, nós já temos. O delito ocorreu, a materialidade já está provada. Agora é a identificação da autoria. José Carlos Lopes, doutor Joaquim Adorno está conosco. Tá bom, doutor Joaquim. Um grande abraço. A materialidade já aprovada. Falta aí, então, a identificação do autor da injúria racial. E com essas imagens que a polícia tem, é possível usar o banco de dados para poder chegar à identificação do autor dessa injúria, doutor Joaquim? A grande questão é que nós já usamos o banco de dados, já usamos uma série de outras ferramentas tecnológicas, mas, infelizmente, nós não obtivemos êxito, porque, conforme a imagem, a necessidade de que a posição da câmera que filma tem que ter determinadas posições para nós termos acesso a determinadas características. Agora, não é mais possível utilizar, mas nós avançamos para o próximo passo, que provavelmente até a próxima semana ou até amanhã nós vamos estar colocando na página da Polícia Civil e passando para a imprensa a imagem oficial do sujeito que praticou o crime de injúria racial. Porque talvez é provável que alguém o conheça. Muito provável, porque é Goiânia e as pessoas aqui se conhecem. Eles estavam numa posição de torcedores antigos do Atlético, né? Ele não estava na geral e que o sujeito vai lá pela primeira vez. Então, é provável que, a partir de agora, com essa exposição dessa imagem, nós consigamos identificar, qualificar o autor do crime. Doutor o inquérito Joaquim... não será concluído. Ô, Evandro, não, pode perguntar, Evandro. Só mais uma perguntinha bem rápida. Pode ficar à vontade. O inquérito não será concluído, doutor Joaquim Adorno, sem a identificação do autor da injúria racial, ou pode ser concluído com essa pendência?
Não, não vai ser concluído até que nós identificamos, até porque nós devemos não esquecer que agora o crime de injúria racial, ele é um crime de racismo, então ele é imprescritível. Ele é imprescritível e inafiançável. Então, enquanto a polícia não concluir quem é o autor da injúria racial, o crime não vai, o inquérito não vai ser finalizado, não vai ser arquivado e nós vamos avançar até que nós identifiquemos. Doutor Joaquim, bom dia, Evandro Gomes. Eu até ontem eu falei, eu não sei qual a diferença que tem uma justiça comum, a justiça desportiva, que já se manifestou punindo o Atlético em um jogo, mais R$50 mil, sem que o torcedor fosse identificado e apresentado. Quer dizer, há uma denúncia, mas não se sabe qual a figura, né, do cidadão que cometeu o crime. Vocês contam para isso com o auxílio da população, de repente, através de uma foto, saber identificar, porque, ao que se sabe, ele deve ter sido muito protegido por torcedores do Atlético, que seria muito fácil identificá-lo ali naquele momento. Nós vamos contar com o apoio da população, até porque nós sabemos que a população do estado de Goiás, em sua maioria, é composta de 63% de pessoas negras e composta por pessoas que não são tolerantes. Nós não temos a maioria dos goianos racistas. É uma minoria muito pequena e a maioria do povo goiano não concorda com esse tipo de atitude. Eu acredito que a punição do STJD ela se deu em razão da situação em si, porque foi comprovado. O fato ocorreu, o torcedor era um torcedor do Atlético e o ato de racismo ocorreu. Agora, para a punição do sujeito, há necessidade da identificação. E essa identificação, eu acredito, porque informalmente a imagem já foi mostrada para diversos torcedores, para a diretoria do clube, para muita gente, para seguranças, e todos afirmaram que que já viram o sujeito, mas não sabiam quem era o sujeito. Agora nós vamos contar com a população para tentar identificar, até para a gente punir o sujeito e coibir esse tipo de atitude em nossos estádios de futebol. Doutor Joaquim Adorno, o Atlético ajudou nas investigações? Olha, o Atlético ele repassou tudo que a polícia pediu. Então, nós pedimos relação de torcedores daquele espaço, nós pedimos acesso às câmeras de segurança e uma série de outros pedidos que foram feitos. O Atlético ele ajudou desde o princípio, passando as informações e atendendo às solicitações da Polícia Civil. Eu tenho outro caso para tratar com o senhor, mas nesse caso da injúria racial contra o Felipe Bastos, em que o crime já foi comprovado, falta identificar o criminoso. Qual a pena, doutor Joaquim Adorno? Nesse caso específico, a pena é de 1 a 3 anos de reclusão, que pode ter um aumento aí de 1/3, porque ele praticou isso num espaço público em que houve um agravamento da situação. Então, nós vamos, a pena base seria de 1 a 3 anos e nós vamos tentar identificar o sujeito para ouvi-lo para ter essa conclusão. Mas a pena base é de 1 a 3 anos de reclusão. Que pode ser revertido em cesta básica, trabalho ali, um dia ou outro, pode ser? Na verdade, o Ministério Público, nesses casos, ele tem feito um acordo de não persecução penal, em que o sujeito, porque é um processo de 1 a 3 anos, nós vamos analisar. Todos nós somos pessoas experientes no Brasil, a gente sabe que se ele for condenado, for réu primário, bons antecedentes, ele não vai pegar um ano. E se ele pegar 1 ano de pena, ele vai pagar a cesta básica ou vai assinar no fórum. No final, vai acabar dessa forma. Mas o Ministério Público ele tem feito de forma muito exemplar. Ele tem feito com que os criminosos paguem no bolso. Tem feito um acordo de não persecução e exigido um valor de multa que seja o suficiente para poder penalizar o sujeito. E aqui no Brasil a gente sabe que às vezes nem a prisão o sujeito sente, ele só sente quando sente no bolso dele. E o Ministério Público tem feito isso, acordo de não persecução penal, para que a justiça venha de forma muito rápida, com valores de 5, 10, 15 mil, 30 mil. Por exemplo, aquele caso lá da cidade de Goiás, que o médico praticou aquele ato de racismo, que todo mundo sabe, etc, etc. Houve uma apreensão de patrimônio de mais de R$2 milhões.
uma tentativa de acordo de mais de R$100.000. Então, de fato, o sujeito acaba sentindo no bolso o resultado da prática criminosa, que eu acredito que vai ocorrer aqui também da mesma forma. Aí, nesse caso, doutor, me tira uma dúvida, pergunta de leigo. A multa é paga, no caso, para a vítima? Olha, nos casos que nós temos aqui, o Ministério Público tem feito isso, que é muito bom, que é exemplar, que é uma forma de reparação civil. Porque a vítima, depois, o sujeito condenado, ela poderia ingressar com ação civil de reparação. Isso já é feito logo a princípio. Nós tivemos um caso aqui que o sujeito chamou o outro de macaco, numa brincadeira claramente racista. A pessoa veio até a delegacia de polícia, fez o procedimento, foi feito um acordo de persecução, de não persecução penal, e no final ele teve que gastar R$7.000 com a brincadeira dele. Imagina, R$7.000. Se o processo tivesse dado andamento, depois de 1 ano, 2 anos, ele seria condenado a uma pena de 1 ano e não daria o mesmo resultado que foi esse acordo. E o dinheiro quem recebeu foi a vítima. Doutor Joaquim Adorno, o senhor falou aí que o crime de racismo de injúria racial foi equiparado ao de racismo. Ele foi aprovado no Senado em maio, mas já foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro? Na verdade, nós temos 2 situações. Nós temos aquela mudança que ocorreu no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, que retira do Código Penal o crime de injúria racial e leva para a Lei 7.716, consequentemente transformando a injúria racial em racismo. E isso ainda não foi aprovado, acredito que nem pela Câmara dos Deputados. O que ocorreu foi uma interpretação do STF, uma decisão judicial, determinando e reconhecendo o crime de injúria racial como racismo, porque o tipo e a proteção do bem jurídico tutelado é a mesma do crime de racismo. Então, na verdade, hoje nós temos 2 tipos de racismo. Nós temos o racismo da lei de racismo, que é a Lei 7.716, e nós temos o crime de injúria racial do artigo 140, parágrafo 3º, que também é um crime de racismo, imprescritível e inafiançável. Então, independente da sanção do presidente Jair Bolsonaro, injúria racial é um crime de racismo. Então, hoje você pode falar, o sujeito praticou um racismo. De que forma? Injúria racial. É um racismo. Doutor, uma dúvida só que eu quero tirar aqui, até para a gente evitar, talvez, para encerrar da minha parte. A gente tem alguns companheiros de trabalho que a gente brinca já de anos e anos atrás, chama Negão, outro, um companheiro aí que foi jogador de futebol, que ele é conhecido popularmente como Negão. Melhor parar com essas brincadeiras aí para evitar alguma coisa depois? Olha, eu acredito que cada situação, inclusive as situações que chegam aqui no GEAC, em investigação, cada situação é analisada individualmente. Por quê? Negão e Negão tem muita diferença, não é? Às vezes você chama sobrenome, né? De Negão, que é um amigo seu de infância, que você nem lembra o nome dele mais. E ele se auto-identifica por esse apelido. E, às vezes, você usa o termo negão como uma forma de diminuir o outro, de dizer que ele é menos humano, menos cidadão do que você. Mas o recomendado é o quê? É que a gente diminua o uso desses termos, porque, em sua maioria, esses termos são usados de forma pejorativa. E às vezes, você não é racista, mas você acaba tendo um comportamento considerado racista numa situação ou outra. E para evitar esse tipo de situação, a gente sempre recomenda, evita. Evita, porque uma hora fica tão natural isso, uma hora você está falando, conversando, e você fala. E quando você fala e aquilo vai para a mídia, vai para as redes sociais, a gente sabe que o pessoal não perdoa, né? Tá certo, muito obrigado. Ficou exemplo aí, aquele companheiro nosso agora, Pasquetto. Vamos tratá-lo pelo nome. Obrigado, doutor. Tá certo. Tá legal. O doutor Joaquim, nós tivemos dias depois desse caso do Felipe Bastos, um caso em Trindade, no estádio Abrão Manuel da Costa, um jogo do Goiano Sub-20, em que um jogador do Atlético acusa um funcionário do Trindade de injúria racial. O jogador do Atlético é o Gustavo, e o funcionário, o primeiro nome dele é Daniel. O que deu esse caso? O inquérito foi concluído? Exatamente. Olha só, quando a Polícia Civil ela tenta fazer a forma
o procedimento da forma mais técnica possível e com o menor tempo possível. Esse procedimento ele foi concluído em menos de 15 dias. Por quê? Porque foi identificado o sujeito, a PM foi acionada na hora, as testemunhas foram ouvidas, o sujeito foi indiciado por injúria racial. De fato comprovado, bonitinho, já está lá no Poder Judiciário da comarca de Trindade. Eu aproveito o momento para fazer uma recomendação. Por exemplo, naquele caso do Felipe Bastos, ele reclamou para os seguranças do local. Olha, fui chamado de macaco, olha que absurdo, blá, blá, blá. E o pessoal ficou inerte. Nesse caso, em que o jogador do Atlético foi vítima, não. Quem estava no jogo se mobilizou e o sujeito foi identificado. Se tivesse ocorrido isso no dia do jogo lá do Felipe, o autor tinha sido identificado, tinha sido preso. A gente não pode deixar passar esse momento, porque a gente está lidando com multidão. Às vezes você tem 50 mil pessoas no estádio. Aí você tem que ser muito rápido ali, pelo menos, para identificar o sujeito. No caso do Gustavo, lá em Trindade, o agressor, o Daniel, ele foi indiciado em qual artigo e já está no judiciário? Ele vai responder por qual crime? Qual pode ser a pena, doutor Joaquim? Ele vai responder por injúria racial, do artigo 140, parágrafo 3º, com pena de 1 a 3 anos, e, salvo engano, pode ter um aumento aí de 6 meses a 1 ano de prisão. Aí nós vamos esperar agora a análise do titular do Ministério Público, a análise do Poder Judiciário, para ver o que vai ser feito realmente. Mas o básico é isso, de 1 a 3 anos de reclusão. E aí cabe aquele acordo do pagamento da multa, como de você explicou há pouco. Para a gente encerrar aqui, doutor Joaquim, tá legal. O caso do Felipe Bastos, pela experiência do senhor, divulgando as imagens do ator da injúria racial, mas quanto tempo para encerrar esse inquérito? Tem como precisar? Olha, eu acho que o tempo vai ser proporcional à consciência do povo goiano. Compreende o que eu estou dizendo? As pessoas vão ver, com certeza o vizinho do autor vai reconhecer, o empregador, ou o funcionário, ou o amigo, ou alguém que já viu ele passando na rua vai reconhecer a imagem, e é algo que vai depender da consciência. Não vai depender mais da Polícia Civil, vai depender da consciência da comunidade em aceitar ou não o racismo. Se nós não tivermos uma resposta positiva, isso vai significar o quê? Que a nossa comunidade ela tolera bem atos racistas. Se nós tivermos uma resposta rápida, nós teremos uma resposta, um entendimento de que a nossa comunidade ela não tolera racismo. Amanhã, então, a divulgação da imagem por parte da polícia, nos órgãos de imprensa amanhã, e no site da polícia? Provavelmente amanhã ou, no máximo, segunda-feira. Porque são muitas coisas que você precisa produzir todos os despachos necessários e escolher a melhor imagem para poder colocar. Muito obrigado. Doutor Joaquim Adorno, delegado do GEACRE, que é o Grupo de Repressão a Crimes de Racismo. Foram muito legais as explicações e bem esclarecedoras, doutor Joaquim. Muito obrigado. Muito obrigado. E a Polícia Civil está sempre à disposição da comunidade. E qualquer dúvida, a gente está aqui para tentar resolver.